muito bom estar aqui, né? Muito bom estar aqui, que eu falo não aqui em cima, mas aqui reunidos, né, com os irmãos, adorando ao Senhor, louvando e bendizendo o nome dEle, né? Porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio, né? Ainda que nossos olhos carnais não contemplem, mas os nossos espirituais, eles vislumbram aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Cristo, formado em nós, o que a cruz promoveu em nosso favor, né? Cristo habitando em nós, eu ouso dizer que é a coisa mais importante que aconteceu na história da humanidade, né? Depois da criação, ou junto à criação, a redenção, né? A redenção é algo muito importante e é eterno, né? E nessa quinta-feira, o tema é que nós somos criados para vencer. E é sobre isso que eu queria discorrer nessa noite, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça e que nós não venhamos atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, em nome de Jesus. Cumprimento a todos também da TV Rica. Deus abençoe a todos. Que essas palavras, que a palavra do Senhor, que está espalhada em todo lugar, ela não tem a limitação, né, da distância, que possa chegar nos lares em qualquer momento que ouvirem ou verem essa transmissão em nome de Jesus. Amém? Eu tinha marcado alguma coisa aqui, irmãos, mas eu quero começar em Romanos 8. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 8? Já eu me solto um pouco mais aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, no verso 31 em diante diz: Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Glória a Deus, né? Paulo ele começa aqui no versículo 31, obviamente linkando o que todo o capítulo 8 e os capítulos anteriores vieram sendo construídos a respeito das promessas de Deus sobre a nossa vida, a respeito da herança que nós temos dos santos, a respeito do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nós fôssemos transportados de uma condição adversa antes da cruz, para uma condição uma condição privilegiada, né, espiritualmente, após a questão da cruz. Então Paulo ele linka tudo, ele vem mostrando que a lei ela havia cessado, porque a lei não nos podia fazer com que fôssemos justificados diante de Deus, mas com a vinda de Cristo, com a morte de Cristo, com a ressurreição e com a ascensão de Cristo, nós somos justificados. Então a cruz, ela revela o seguinte: olha, Cristo morreu por nós, Cristo pelos nossos pecados, não éramos merecedores, não somos merecedores, mas Cristo morreu por nós,
e ressuscitou e pagou pelos nossos pecados. E a partir desse momento a palavra fala que ele veio habitar em mim. Ele e o Pai, lá no capítulo 14 de João, fala que ele e o Pai vieram habitar em mim. O Espírito Santo veio habitar em mim. É uma nova realidade. Eu já não estou mais distante de Deus, como dizia o velho pacto, a antiga aliança, não velha, mas a antiga, onde dizia que havia uma distância entre eu e Deus, e o sacrifício de um animal me fazia me aproximar do Senhor. Na nova aliança, isso não existe mais, porque Cristo se imolou pelos nossos pecados, por mim e por você. Portanto, o véu do templo se rasgou. Portanto, temos acesso direto ao Pai. Essa é uma realidade. Cristo veio habitar em mim, independente, a partir do momento que eu tenho a consciência que Cristo habita em mim, aquele que me justifica diante do Senhor habita em mim, que toda a força vem dele, que eu de mim mesmo não posso fazer nada. Aquilo que os antigos, da antiga aliança, se lutava para se aproximar de Deus, se lutava contra o pecado, a partir da cruz, a partir de Cristo, eu não luto mais com as minhas forças, porque foi provado, e é isso que Paulo fala nos capítulos anteriores, que foi provado que pela lei eu não consigo me aproximar do Senhor, mas pela vida de Cristo, pela vida de Cristo em mim, aí eu consigo me aproximar, porque isso não vem de mim, vem dele. Não é a minha força, não é a minha potência, mas é a potência dele. Né? Isso me aproxima do Senhor. Eu sou justificado diante do Senhor em função de Cristo habitar em mim. Ora, talvez alguém me pergunte nessa noite, mas como Cristo habita em mim? Porque esse foi o meu questionamento quando eu vi isso pela primeira vez. Né? Apesar de estar muito tempo já na igreja, muito tempo no evangelho, muito tempo pregando, mas a primeira vez que eu vi que Cristo habita em mim, e Ele me santifica, Ele me aproxima do Pai, e olhando eu as minhas obras, eu não conseguia entender isso. Como que Cristo habita em mim, e eu, ainda que eu não faça as obras que eu fazia, mas as minhas obras ainda são más. Né? As minhas ações são más, os meus pensamentos são maus. Como que Cristo pode habitar em mim, eu sendo desse jeito? Porque é interessante, como eu costumo falar, a Bíblia é um espelho, a Bíblia não é uma janela, é um espelho. A Bíblia, ela me confronta, ela me constrange, a palavra do Senhor me constrange, a Bíblia me confronta. E nesse confronto, eu entendo que realmente não tem como Cristo habitar em mim. Sou falho, sou pecador. Mas por isso que nós somos justificados pela graça. E a graça nos aproxima do Senhor. Não é mérito nosso. A salvação não é mérito nosso, não é mérito seu. Você nunca será merecedor. Mas é graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos aproxima do Pai, que nos torna capazes de estarmos na mesma dimensão onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão. No mesmo tempo que Ele me transporta e me faz assentar, como diz em Efésios, nas regiões celestiais, da mesma maneira, Ele está em mim. Então, uma troca de ambiente. Eu estou nele, pela sua graça, e Ele está em mim, pela sua graça. Né? E a partir daí, a partir dessa compreensão, e é interessante a gente compreender, porque a palavra diz que Deus falando, meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Então é interessante nós entendermos a palavra para nós tomarmos posse da palavra, para nós nos posicionarmos em relação à palavra, olhar onde nós estamos posicionados, e através da palavra, pelo conhecimento da palavra, não pela minha força, mas pelo conhecimento da palavra, eu entendendo o que a palavra diz, Cristo que habita em mim, Ele seja manifesto na minha vida através do Espírito Santo, e as minhas obras que eram más, agora a partir do momento que eu conheço,
eu sabendo que eu sou ruim, sabendo que eu sou pecador, eu sabendo que de mim as minhas obras são más, mas aquele que habita em mim, ele é bom, as obras dele é boa. Eu entendo isso, eu entendi, Senhor, não sou merecedor, não sou, mas o Senhor habita em mim, sim, o Senhor habita em mim, eu entendi isso. A sua manifestação em mim vai começar a transformar as minhas obras que eram más em obras que lhe agradam, de acordo com a palavra, porque essas obras não são minhas, mas são tuas. É muito importante entender isso, porque senão a gente vai ficar patinando no pecado a vida toda. A vida toda a gente olha para a palavra, a gente olha para dentro de nós e a gente não consegue achar um ponto de interseção, né, nesses dois ambientes. E não há mesmo, a carne não pode ser justificada. É Cristo que nos justifica. Aí Paulo ele explica tudo isso. Olha, vocês já estão justificados, e compreenda isso. Não é pelas suas obras que vocês estão fazendo, mas é por Cristo que habita em vocês. E a partir desse conhecimento, você vai sofrer uma transformação, porque aquele que está em você vai começar a se manifestar. Esse é o avivamento do Espírito. Porque eu deixo de ser governado pela minha alma e passo a ser governado pelo meu Espírito, onde é a habitação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. As coisas se tornam mais fáceis. As coisas se tornam mais fáceis quando eu compreendo isso. E Paulo fala, então, olha, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E não importa o que acontecer, não importa pelas condições que você passar, não importa as adversidades que vierem a te assolar ou a te confrontar, não importa. Porque você já é mais do que vencedor. E essas adversidades, ela vem por dois motivos. Ou ela vem porque eu não conheço, né? Mas a partir daí eu já conheci. Então por que essas adversidades continuam vindo, né? E aí que entra, isso aí é para aperfeiçoamento. Então as adversidades, na verdade, é uma ferramenta do Senhor para nos transportar, para nos direcionar para o centro da sua vontade. Né? Então ele falou assim, olha, nada pode nos separar do amor do Senhor. Entenda isso, ó, fixe nisso aqui no final para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Nem a altura, no verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que morreu por mim na cruz. Né? Que se sacrificou, não tinha pecado nenhum, mas se sacrificou na cruz. Então, o amor de Deus que está em Cristo, que é manifesto sobre mim, o amor de Deus, não é o meu amor, é o amor de Deus que está sobre mim, que está sobre você, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Então a adversidade, entenda isso, é fruto do amor de Deus. A adversidade é fruto do amor de Deus. Para quê? Para que a adversidade é fruto do amor de Deus? Para que nós possamos adquirir, manifestar Cristo e manifestar o seu caráter. Amém? Glória a Deus. É difícil, irmãos. Na natureza adâmica, na natureza que Cristo ainda não tenha se manifestado, é difícil algumas coisas, é difícil a afronta. Cristo falou, olha, se alguém te ferir uma face, dê a outra. É difícil. É difícil alguém te afrontar, quer seja em casa, na natureza adâmica, quer seja em casa, quer seja na vizinhança, na família, no trânsito, no emprego, na escola, bullying, qualquer coisa. Alguém te afrontar e você não retrucar. E você não... você assimilar aquilo de uma forma mansa, difícil. A gente não consegue. Normalmente é um toma lá da cá. Aí Cristo fala assim, olha, se alguém te pedir a túnica, dê a capa. Se o teu inimigo, não é alguém não, se o teu inimigo fazer com que você ande 1 milha, ande 2 com ele. O que ele está querendo dizer?
Na afronta, quando você for afrontado, não retruque, se cale. E a palavra do Senhor diz, ó, não vos vingueis a vós mesmos, minha é a vingança. Na natureza adâmica eu não consigo fazer isso. Na natureza adâmica, se a minha esposa reclamar qualquer coisa a meu respeito, eu já levo a outra, e a mesma coisa e vice-versa. Na natureza adâmica, se alguém me fechar no trânsito, vai um dedo em riste para fora. Se não for um palavrão, pronunciado em alto e bom som. Ou mau som, né? Bom som não é. Na natureza adâmica, se alguém zombar de mim, eu vou arrumar coisas para zombar também. Mas quando Cristo é formado em mim, vamos lá na natureza adâmica ainda. Na natureza adâmica, uma enfermidade é motivo para eu murmurar. Uma falta de dinheiro, uma escassez financeira momentânea, uma falta de emprego, é motivo para eu reclamar, para eu murmurar, para eu amaldiçoar até. Uma perseguição no emprego é motivo para eu amaldiçoar. Natureza adâmica. A natureza que não experimentou a cruz de Cristo ainda. Mas quando eu sou transportado, quando Cristo ele é manifesto em mim, quando eu entendo que existe, Cristo habita em mim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não habita em templos construídos por mãos humanas, isso está em Atos, mas ele habita dentro de mim. Aí, não por minha força, mas pela sua manifestação, a manifestação dele, aí eu passo a manifestar o caráter de Cristo. Aí uma afronta, talvez até me fira num primeiro momento, que o Adão, ele bota a carinha para fora, né? Mas se esconde rápido, porque Cristo habita em mim. Amém? Glória a Deus. Então é isso que Paulo fala, olha, virão coisas assim, ó. Vamos ver aqui, ó, olha só quanta coisa que ele falou, a angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, a escassez, o perigo, a espada, né? Pode ser que venham, mas eu na natureza de Cristo, isso não vai me separar da compreensão do amor de Deus em relação a mim. E amor, ele é uma ação, não é apenas um sentimento. É um sentimento com ação. O amor que a Bíblia fala é o amor ágape, é um sentimento com ação. Ação em favor da pessoa. Então, quando a gente fala o amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo, em favor de mim, está falando uma ação em favor a mim. Não é uma ação contra. É uma ação a favor. O amor é isso. Quando você fala, precisamos amar o inimigo, né? É uma ação a favor do inimigo. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Agindo assim, você amontoará brasas na sua cabeça, né? Ele ficará envergonhado. É amor, mas eu senti amor pelo meu inimigo. Não. Trabalhe em favor dele se ele precisar. Ou sabe aquela pessoa que te afrontou, que te roubou, que está... Rapaz, não tenho o que comer. Espera aí, já estamos juntando alguma coisa aqui, leva lá, vamos fazer uma campanha, alguma coisa. É isso que Cristo está falando. Então nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora eu consigo compreender isso quando a minha natureza é transformada. Deixei de ser Adão. Deixei de ser descendente da natureza adâmica e passei a adquirir a natureza de Cristo. Na verdade, do novo pacto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Dessa forma que nós somos mais do que vencedores. Agora, por que desse processo? Né? Por que desse processo? Eu não quero me alongar muito hoje, não. Por que desse processo? Como em Romanos,
eu conheço, eu sei que não é lei, eu sei que não é força, eu entendo que Cristo se sacrificou por mim, que Jesus deu a sua própria vida, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Poxa, então, se eu não tenho paz, é porque alguma coisa está acontecendo, porque o castigo que me traz a paz, quer dizer, a paz que eu não tenho, estou pagando uma coisa que Cristo já pagou, né? As pisaduras, pelas feridas dele eu fui sarado. Tá, agora eu estou entendendo. Mas se você vai passar por dissabores, mas se você estiver em Cristo, você é mais do que vencedor. Agora é interessante, deixa eu voltar um pouco agora. Por que tudo isso? Qual é a finalidade de Cristo nos tirar dessa condição e nos colocar numa condição nele? E a palavra nos diz que Cristo restaurou, Deus restaurou em Cristo todas as coisas. Que em Cristo veio a plenitude dos tempos. Vamos voltar lá em Gênesis. Deus deu uma ordem a Adão para governar a terra, sujeitar a terra e governar sobre todas as coisas. Isso, essa ordem de governar a terra, apesar de governar todas as coisas, de sujeitar todas as coisas, essa é a ordem de Deus para Adão. Homem, né? Adão, homem. Ide, multiplicai-vos, governai a terra e sujeitai. Só que, depois dessa ordem, o homem se afastou de Deus. O episódio de Adão e Eva, a árvore da ciência do bem e do mal, Deus deu uma ordem: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente você vai morrer. E aí a história que nós conhecemos, a serpente aparece em Eva, a Eva fala assim: ô Eva, tudo bem, como está a família, beleza? O Adão está legalzão, tá? O Adão tá bonzão, tá por aí, tá dando umas voltas aí, sei lá. Que Deus falou para você alguma coisa aí? Não, falou, ele deu uma ordem que é para a gente deve comer de todas as árvores, de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva falou: ele falou isso? A Eva falou. Esse Deus, hein? Sabe por que ele falou isso? Ela, por quê? Por quê? Porque quando você comer, abrirão seus olhos e você será igual a ele. Aí Eva achou: não, então é legal, você é igual a Deus, que bacana. Ego, orgulho. A submissão era algo terrível. Comeu, deu Adão, e os dois foram expulsos do paraíso, beleza? Não vou me atentar muito a isso, é muito extenso essa história, e temos ministros que explicam muito melhor do que eu. Só que a ordem, o homem agora já não estava debaixo da direção de Deus. O homem se corrompeu. Só que a ordem de governar a terra e sujeitá-la continuou. Isso não foi tirado do homem. Então, toda a evolução da humanidade, da sociedade, ela aconteceu sob um governo do homem caído, do homem sem a unção de Deus. A ordem de governar a terra permanece até hoje. O homem continua governando, só que fora do propósito de Deus, não mais alinhado com Deus. E a gente vê o resultado, não precisa ir muito longe para a gente ver o resultado, né? Que fomos adquirindo ao longo da história. O reino que Cristo veio anunciar é justamente o governo dele, só que através do homem novamente. A restauração de Cristo, eu quero que a gente vai chegar lá já no Você é Mais do que Vencedor. A restauração, Cristo na hora que veio apresentar o reino, e ele sendo rei,
É isso que ele falou: a partir de agora, quem governa isso aqui sou eu. Só que através de vocês. Entenda. Lá em Lucas, Jesus fala: o reino não vem com aparência física, porque o reino está dentro de vocês. Então o reino que Cristo ele inaugurou está dentro de cada um de nós. Cristo está dentro de cada um de nós. Quando a gente entende isso e recebe Cristo como nosso Salvador, isso desencadeia o processo de morte. Porque eu não posso, entenda isso, Adão e Eva, em função do seu orgulho, em função do seu ego, se afastou de Deus. Cristo, tem até aquela música, né? Teu orgulho, meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. É bem isso mesmo, né? A simplicidade, a santidade de Jesus fez com que eu voltasse lá no jardim do Éden, voltasse no jardim do Éden, fôssemos restaurados, espiritualmente, claro. Mais do que isso, a condição nossa é melhor do que a de Adão, porque agora nós podemos comer da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Nessa perspectiva, espero não estar sendo muito didático, mas eu quero embasar muito em função da palavra, para não ficar palavras soltas, né? Nessa perspectiva, o reino é instalado. A ordem que foi dada a Adão: governe, faça, toda a sua descendência fez, afastado de Deus. E nós sentimos até hoje as consequências disso. Jesus veio instaurar o reino, que está dentro de nós, onde Ele habita, e diz: manifeste esse reino. Eu e você somos os responsáveis por manifestar esse reino na face da terra. Só que ao contrário do que Jesus fez, do que Adão fez, o processo de orgulho e de egoísmo, o nosso processo é de morte. Porque nós não podemos ser instrumentos de Deus na face dessa terra a partir do nosso orgulho e a partir do nosso egoísmo. É necessário que nós morramos para nós, para que Cristo venha viver em nós. É essa a realidade que nós temos hoje. Cristo quer operar através de nós, mas para isso é necessário que eu, Marcos, você, morra no seu orgulho e nos seus interesses, para que o interesse do reino venha e seja manifesto, que Cristo seja manifesto. Romanos capítulo 10, do verso 8 ao 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É esse o start, é esse o gatilho, é confessar Jesus como nosso Salvador, entender que Ele habita em mim, para que o processo se inicie. Para que o processo de transformação da minha vida, de lapidação, para que Cristo seja tudo em mim, ele se inicia. Por isso que nós fazemos
a oração de entrega, sempre depois do culto, se alguém quer receber o Senhor como seu Salvador. Porque a partir daí o processo se começa. A salvação chega, mas o processo se começa. A salvação eterna, confessei Jesus. Aqui está falando, eu crio no meu coração, porque ninguém confessa, ninguém vem aqui se não crê no coração. Crio no meu coração e confessei com meus lábios, sou salvo. Bem, a salvação eterna já está me garantida. Mas as minhas ações, como disse no começo, ainda elas não refletem o caráter de Cristo. Por isso que se inicia o processo. Vamos caminhar, porque agora entrei na pregação. Vamos lá. O homem, ele precisa ser restaurado. Vamos lá em Efésios 2. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Do verso 2 ao verso 7, olha só. Vai do verso 1, capítulo 2. Cristo, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, assim éramos nós. Em que no outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, a natureza adâmica, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Andávamos nós em ofensas, em pecado. Cristo nos resgata. Cristo nos resgata, nos vivifica através do nosso espírito. Temos vida, não é mais a nossa vida pecaminosa, mas a vida de Cristo em nós. E nos ressuscita. Quem ressuscita? Quem morre. Então esse processo de morte é fundamental para que Cristo nos ressuscite. Para quê? Para mostrar a todos. Olha só que maravilha, gente. Isso aqui é muito legal. É muito legal. Para mostrar nos séculos vindouros para todo mundo, para nós sermos exemplo, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha só, para que todo mundo veja. Meu irmão, você foi escolhido. Você está aqui hoje para ser tratado no processo. Não é porque eu estou aqui, não é para ser tratado hoje, mas você está num processo de tratamento, onde Cristo está te batendo, para que você ressuscite na natureza dele, não mais na natureza que você tinha, mas na natureza dele, para que você seja exemplo para todo mundo, que a glória é dele, e ele transforma qualquer pessoa na semelhança, na imagem e na semelhança dele, segundo o seu caráter. E não importa quem seja, não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu pecado, o que importa é o tamanho do nosso Cristo. E Ele nos transforma. Aleluia! Glória a Deus! Agora é interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele não vai, e aí que vamos caminhando já para metade. Ele não nos transforma para nós ficarmos parados esperando a vinda dele, ou esperando a morte chegar para nós herdarmos o céu. Não é esse o propósito do Senhor para nós aqui nessa terra. Não é esse da espera. Não é o ministério da espera, mas é o ministério da conquista. É o ministério da conquista. Céu é onde nós queremos chegar, onde eu quero chegar.
morte física para nós é o nosso passaporte para o céu. Volta de Cristo acontecerá, sim, mas eu não milito por isso. Eu milito para que os propósitos de Deus sejam manifestos na terra. Vamos andar para a gente compreender isso aí. Nós somos levados à excelência para servir, Romanos 12:2. Vamos voltar lá em Romanos. Veja, nós morremos, fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Aleluia. É um processo, tá, irmãos? Não é assim, ó. Não é assim. Você vai, muitos de nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Nós entendemos que começa um processo de morte. A natureza de Adão, a natureza adâmica que está no meu DNA físico, ela começa a ser tirada de mim. E a natureza de Cristo no meu espírito começa a ser manifesta e começa a me transformar. É um processo. Hoje eu tenho muitos atos, né? Muitos atos que ferem a Deus. Mas com o passar do tempo, que a compreensão é que Cristo sendo manifesto em mim, o caráter de Cristo vai tomando conta do meu caráter. Vai morrendo o meu caráter e o caráter de Cristo vem sendo manifesto no meio. É um processo. Não se preocupe. O acusador, entenda isso. O acusador, que é o diabo, inimigo das nossas almas, ele vai te acusar. Está vendo? Você vai na igreja e faz isso. Está vendo? Você vai lá na frente e recebe oração e você não consegue segurar esse seu ímpeto, segurar esse seu pecado. Não dê ouvidos ao inimigo. Não dê ouvidos. Você está num processo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Cristo já habita em você. A santidade de Cristo já está em você. O inimigo vai fazer de tudo para fazer você desistir. Vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo. Cada falha tua, cada deslize teu é um prato cheio para o diabo chegar e te acusar da nossa mente. Não aceite essa seta. Você já é de Jesus, pode ter certeza disso. Você já tem um dono, e é Cristo. Romanos 12:2, deve estar aí já, né? Está todo mundo olhando lá para a tela. 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando estou nesse ambiente, quando estou no ambiente de Cristo, mesmo em função das adversidades que nós vimos lá em Romanos 8, que as adversidades vêm para lapidar o meu caráter. Quando estou nesse ambiente chamado Cristo, quando Cristo está em mim e eu estou nele, começa a haver uma transformação da minha mente. E passo a ter experiências com o Senhor. E essas experiências são boas, perfeitas e agradáveis. Deus começa a preparar, entenda isso, irmãos, para o grande propósito dele na face dessa terra. A metanoia, essa transformação da sua mente significa metanoia, transformação de mente, transformação de mindset. O meu mindset era um mindset, sei lá, a minha mente era uma mente de derrotado, de angustiado, de perverso, de violento, de promíscuo, de viciado. Cristo me tocou, me atraiu a Ele. Eu fiz a confissão e startei aquilo que já estava em mim, mas estava sufocado. O meu espírito estava morto, mas ele foi vivificado pelo Senhor. E o processo de morte e ressurreição, para mostrar nos séculos vindouros que a glória é do Senhor Jesus, faz com que a minha mente comece a ser transformada. E eu passo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Já não estou mais preso no pecado, já não estou mais preso no diabo, já não estou mais preso na raiz adâmica. Agora eu estou cativo em Cristo Jesus. E cativo em Cristo Jesus significa libertação. Estou livre das amarras do inimigo e passo agora a ser moldado para fazer a vontade de Deus na face dessa terra.
Amém? Vamos lá, senão vai ficar tarde. Irmãos, os nossos dons inatos ou talentos são características que foram nos concedidas por Deus. Nossas habilidades humanas ou intelectuais vêm de Deus. Entenda isso. O diabo, ele não criou nada. A sua inteligência, ou a sua habilidade, a sua forma de resolver os problemas, de solucionar os problemas do dia a dia, ou sua habilidade com pintura, ou habilidade com música, habilidade de escrever, de redigir, de dirigir, de calcular, de cantar, de dançar. Isso não vem do diabo, irmãos. Isso vem de Deus. Imagina se Adão não tivesse pecado. Vamos lá atrás. Adão não pecou. Então não houve redenção porque não precisou ter redenção. Nós somos descendentes de um Adão santo. Como seria a sociedade hoje? Será que a sociedade seria essa sociedade que nós entendemos, que nós enxergamos como ela é? Não seria, seria diferente. Será que nós teríamos internet hoje? Creio que não. Talvez nos comunicaríamos através do Espírito. Eu estou falando com o irmão lá no fundo. Entendeu? Ele está entendendo o que eu estou falando porque ele está ligado no Espírito. Entendeu como é que é? Eu não sei como seria a sociedade hoje. Talvez fosse muito diferente daquilo que a gente imagina. Mas nós estamos na sociedade de hoje. Nós não estamos na sociedade que deveria ser. Nós estamos vivendo na sociedade de hoje. E se nós vivêssemos numa sociedade perfeita, sem pecado, nós existiríamos também, concorda? Ou você acha que nós só existimos porque Adão pecou? Eu só existo hoje porque Adão pecou? Não. Era plano de Deus que você existisse. A palavra nos diz que nós somos formados antes do mundo existir. Nós já existíamos em Deus. Entenda, você foi formado muito antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Então essas características que você tem, algumas coisas que nós conseguimos identificar são suas. Aquilo que é louvável são tuas. Não foi o diabo que criou. Não foi. Essas habilidades são nossas. Eu tenho algumas habilidades, eu tenho alguns dons. Se olha uma criança, tem criança que pega fácil música rapidinho, é o diabo. Criança que já começa a falar, cuidando, já fala, meu Deus, o que é isso? É o diabo. Já está andando, olha, anda de bicicletinha. Não é. O grande problema que o diabo faz é o seguinte, é pegar uma habilidade, pegar um dom que é inato, que nasceu contigo, ou um talento que foi aprimorado. De repente você viu que você gostava de uma determinada de uma determinada matéria, de uma determinada habilidade, de uma determinada prática de alguma coisa. O que ele faz? É isso que ele tira aquele motivo pelo qual você foi criado, aquele dom que estava contigo, né? Isso estou falando para o mundo todo, né? E ao invés de você canalizar aquilo para a glória do Senhor, que foi para isso que nós nascemos, as nossas habilidades é tudo para a glória do Senhor, os nossos dons é para a glória do Senhor, os nossos talentos é para a glória do Senhor. Ele fala e distorce. Aí o homem passa a servir o mundo, passa a servir o diabo. Mas aquele dom é de Deus. Grandes artistas seculares, grandes pessoas até que fazem música contra Deus, música para Satanás. Grandes músicos até. Cuja habilidade é para louvar o Senhor, mas está louvando e adorando ao inimigo. Vamos lá.
Se somos bons no que fazemos sob a natureza adâmica, imagine sob a natureza de Cristo. O problema não está na capacidade, está no comportamento. O que nós fazemos com o dom que Deus nos deu? A quem eu sirvo com o dom que Deus me deu? A quem eu estou servindo? O talento que me é normal, a quem eu estou servindo, a quem eu estou oferecendo o meu talento? É esse o problema. Vou dar um exemplo de como as coisas funcionam. Eu vi hoje no G1, do dia 18/9/2018, o caderno de empregos. 9 em cada 10 profissionais, eles são admitidos pelo seu perfil técnico e são demitidos pelo seu comportamento. Entendeu? São admitidos pelas suas qualidades técnicas, só que com o passar do tempo o seu comportamento é tão ruim que eles são demitidos. Então o problema não está na capacidade, não está na habilidade. Muito provavelmente foi Deus que deu aquela habilidade para ele. Mas o comportamento, o que ele fez com aquela habilidade, com aquele conhecimento, é o que vai determinar quem ele é. Então o problema não está na habilidade, mas está no comportamento, está na resultante. Vamos chegar lá, ainda não cheguei lá ainda não. O diabo atua no propósito. Pecar é sair do propósito de Deus. O que é o pecado? É a gente sair do propósito de Deus. Deus criou os recursos financeiros, os recursos para a nossa sobrevivência foram criados por Deus. Toda a riqueza que existe na terra foi para os filhos, foi para nós. Mas o que o diabo faz? Faz a gente amar mais o dinheiro do que a Deus. Faz a gente amar mais o mamão do que a Deus. O pecado é toda vez que nós nos afastamos do propósito original de Deus. Tudo é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus criou o casamento. O diabo. O casamento é para a glória de Deus. E nós glorificamos, nós que eu falo a humanidade do modo geral. O sexo foi criado por Deus. O que nós fazemos? Viramos promíscuos. Saiu do propósito. Deus cria os recursos, o diabo cria os ladrões. Cristo, Ele me insere no centro da sua vontade. Sair do pecado é eu entrar debaixo do propósito do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 4. Olha só, gente, é reveladora, a palavra é reveladora. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 9 e 10. Talvez eu tenha que fazer isso numa sala de aula. É o meu chamado, assim, de explicar as coisas, para dar embasamento, para você entender qual que é o teu posicionamento. Nunca mais você vai chorar achando que você não é ninguém, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, Deus te criou para ser um vencedor. O inimigo já não vai mais cochichar no teu ouvido que você não é ninguém, que você é pecador, que você é um derrotado, em nome de Jesus. João capítulo 4, opa, estou aqui no capítulo 1 ainda. 9 e 10, vamos lá, rapidinho. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito
ao mundo, para que por ele vivamos, através dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eu passei a viver em Cristo. Entenda isso, Cristo não é só uma pessoa, Cristo é um ambiente. Cristo é o reino, Cristo é a luz, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. Cristo é um ambiente. A palavra diz que os dons e os chamados são irrevogáveis. Está lá em Romanos 11, 29. Por isso que os dons, os talentos, eles são usados para o mal. Porque eles são irrevogáveis. Deus não retira os dons, Deus não retira os talentos. Mas Deus quer aprimorar em vocês, em nós, em nome de Jesus. O pecado nos deforma. Deus vai nos moldar a Cristo. É esse o propósito do Senhor para mim e para a tua vida. Nos moldar, sermos conforme Cristo, na mesma forma de Cristo. E os dons ou talentos serão aprimorados para servir ao reino de Deus. Aleluia! Você foi chamado, você tem um chamado que é irrevogável. Você tem um dom que é também irrevogável. Não foi tirado de você, não foi tirado de mim. Mas a partir de agora, se nós servirmos ao inimigo, se nós servirmos ao Deus desse mundo, a partir de agora, nós vamos servir a Cristo Jesus e ao seu reino. Aleluia, estamos sendo reposicionados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje nós temos, assim, nós temos alguns tipos de pessoas, né? Pessoas que têm os seus dons aprimorados, que fazem muito bem feito aquilo pelo qual foram chamados, mas que servem ao inimigo. Pessoas que nem sabem a sua identidade em Cristo. Você falou de dom e de talento, eu não sei qual que é o meu dom, não sei qual que é o meu talento. Eu não estou falando isso profissionalmente, estou falando isso para tudo. Para a família. Para tudo. Deus está restaurando todas as áreas da nossa vida hoje, em nome de Jesus. Está nos reposicionando. Eu olho daqui, olho vencedores, irmãos, de coração. Ainda que talvez vocês não estejam entendendo, está muito confuso. Ainda talvez o espírito de religiosidade, ele confronta um pouco. Meu Deus, eu estava militando para me livrar do pecado, para me aproximar de Cristo, para eu ser arrebatado ou ir morar no céu. Aí vem esse cara vir falar que não, que Cristo vai te levar para o céu, você vai um dia viver com Ele por toda a eternidade. Mas hoje Ele quer te valorizar, Ele quer te fazer um vencedor, para que você comece a produzir frutos no reino ainda nessa terra. Eu sei que talvez isso confronte um pouco, mas é isso que a palavra diz. Os plantadores maus lá em Mateus 21, os plantadores maus da vinha fala isso, a parábola fala isso, a palavra fala isso. Que um certo homem construiu uma vinha, fez um valado, uma torre, cercou e foi para um lugar longe. E arrendou para um povo. Aí quando foi receber pelos frutos da terra, mandou os seus servos. E eles se apoderaram dos seus servos e os maltrataram e os agrediram. Passou mais um tempo, o dono dessa vinha mandou mais servos. E novamente se apoderaram dele, maltrataram deles, bateram neles. E o dono da vinha ficou inconformado, mandou o seu próprio filho. E quando aquele povo viu que seu filho estava chegando, falou: oh, vamos nos apropriar dele, vamos matá-lo e vamos definitivamente tomar conta da vinha. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: o que o dono daquela vinha dará a esse povo? Aí os fariseus respondem: vai mandar matar. Aí Jesus fala: pois bem, o reino
será tirado desse povo e será dado a um povo que deu seus frutos. Esse povo somos nós. Deus espera que nós demos frutos para o reino ainda nessa vida. E é por isso que Ele vai aprimorar a nossa vida, por isso que Ele vai nos transformar, para sermos bons maridos, para sermos boas esposas, para sermos bons profissionais, para sermos bons amigos, para sermos bons irmãos, para promovermos a justiça, a paz e a alegria no Espírito, que o reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. E nós somos agentes de justiça. Qual que é o tamanho do corpo de Cristo? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você acha que o corpo de Cristo é só que só somos nós aqui? A palavra diz lá em 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, que Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém. Ninguém desse mundo. E se o Pai falou que Ele não quer que ninguém se perca, no mínimo nós filhos temos que nos posicionar e fazer a vontade do Pai. Sermos instrumentos na mão do Senhor, para promovermos a justiça, a alegria e a paz. E para isso, Deus, Cristo em ti, Cristo em mim. Entende, irmãos, que essas coisas nós só acessamos pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Para eu acessar tudo isso que eu falei para vocês, de transformação, de aprimoramento dos seus dons, potencializar os seus dons, potencializar os seus talentos, para ser revertido em prol ao reino, para que o corpo de Cristo ele cresça, porque não é da vontade de Deus que nenhum sequer se perca. É para isso que você foi chamado. Você não é um qualquer. Você não é uma pessoa que deu errado. Você não é uma pessoa que não consegue se firmar. Você não é uma pessoa que não consegue se livrar do pecado, ou da tristeza, ou da angústia. Você não é isso. Deus não te criou para isso. Você pode estar assim. Há uma diferença de ser e estar. O profeta Paulo Ricardo, ele pregou um dia desses. Eu não era aquela pessoa que eu era. Eu estava daquele jeito. Eu me tornei daquele jeito. Mas eu sou aquilo que Cristo diz que eu sou. Você é aquilo que Cristo diz que você é na sua palavra. Você pode aquilo que Cristo falou que você pode. Não deixa nunca mais o inimigo falar o que você não é. Mas pastor, na verdade ele tem razão, porque eu estou fazendo. Esqueça, Cristo já está em ti, e o inimigo vai bater em retirada, pode ter certeza. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu falo isso com muita propriedade, irmãos. E não é para o ego não, é para o reino. Não é que para o nosso ego inchar não, é para nós nos humilharmos diante do Senhor, porque só somos graças a Cristo Jesus. Se coloque em pé nessa hora, em nome de Jesus.